ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. O texto de hoje, vamos refletir juntos, é do livro do Evangelho de Lucas, capítulo 13, de 22 a 30. Então eu te convido a tomar a Bíblia nas mãos, eu tenho aqui a Bíblia na versão da CNBB, e nós vamos ler versículo a versículo para compreender melhor esse texto. O primeiro versículo, versículo 22, diz: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. E Jerusalém é o lugar da paixão e morte de Jesus. Então vemos que o Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 13 ao 17, vai nos falar deste caminho de Jesus, a subida a Jerusalém. É um marco geográfico importante, porque afinal estaremos diante dos últimos ensinamentos de Jesus antes que ele seja preso, levado à morte pelos líderes em Jerusalém. E aqui então vemos o que é que acontece em seguida. Alguém se aproxima e pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que serão salvos? Uma pergunta que poderia ecoar ainda nos nossos dias. Afinal, também nos perguntamos quando nos deparamos sobre questões que estão diante de nós e tantos grupos que se colocam, do ponto de vista religioso, como guardiães, né, de uma promessa de salvação, também no tempo de Jesus. A gente vai dizer que, segundo as tradições dos profetas e tradição rabínica, todo judeu será salvo, pelo próprio fato que é aquele herdeiro das promessas de Abraão. Então não há dúvida. Os grupos, digamos assim, apocalípticos, né, que surge ali já próximo ao período do Evangelho, os primeiros séculos da nossa era e os últimos séculos da era anterior, portanto, primeiro século antes de Cristo, a segundo século depois de Cristo, alguns movimentos reservavam para si essa pretensão de serem aqueles que serão salvos. São grupos apocalípticos, mais sectários, que determinam, portanto, quais seriam as condições para a salvação. Então temos uma polêmica no campo judaico, no tempo de Jesus, que faz com que essa pergunta seja bem apropriada. E Jesus não perde a ocasião para dizer assim: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. O aspecto do esforço faz a gente se perguntar: opa, afinal, a gente não diz que a salvação é uma graça, um dom gratuito? O que significa ter esforço para isso? Olha que importante, porque afinal o esforço implica dizer que o dom da salvação deve contar com a nossa participação. Né? A salvação não é um dom gratuito no sentido que independe de qual sejam as minhas atitudes, como se a salvação dependesse, quem sabe, da minha etnia, de onde eu nasci, a qual grupo eu pertenço, e isso já fizesse, portanto, que a salvação fosse automática. Ao dizer esforçai-vos, Jesus está dizendo não basta pertencer a nenhum desses grupos que pretendem defender para si um certo privilégio de salvação. Não à toa o que diz em seguida, não é? Quando a pessoa que ouve esta frase, e Jesus vai fazer uma alegoria em seguida, não é? Quando ele fala da porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. A gente pode se perguntar ainda se não é na mesma direção, né? Tentar entrar no sentido de ter a pretensão de entrar apenas por, quem sabe, qualquer tipo de privilégio. E ele depois diz: depois que o dono da casa se estiver levantado e fechado a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo. E aí digamos assim, a provocação que Jesus vai fazer através dessa alegoria, dessa metáfora, né? A gente pode dizer assim que ele faz aqui. Senhor, abre para nós. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. E repete. Então isso mostra que o fato de que a origem da sua fé não é aquilo que garante a salvação, não é o fato que você, quem sabe, participou dos rituais da sua religião que vai te garantir a salvação, não é porque você aderiu àquela doutrina ou a outra que vai te garantir a salvação. E assim a gente pode trazer também para os nossos dias. Não é o rótulo de cristão que faz a gente ser confiante na salvação, não é porque estamos nos comportando como a sociedade e a religião espera que a gente pode dizer que a salvação está garantida. Jesus vai mais além. E aí ele vai dar qual é a chave para que a gente possa compreender, a chave que abre esta porta estreita. Afastai-vos de mim, todos vós, que praticais a iniquidade, ou, em outras traduções, a injustiça.
E a gente então descobre que aquilo que aproxima de Jesus não é uma certa herança de qualquer tipo, não é qualquer tipo de participação social, mas é algo que tem a ver com uma conversão. Então é uma atitude aquilo que leva à salvação. A confiança na salvação tem a ver com a atitude que cada um de nós adota na vida. E aí Jesus diz: para estar com Ele é preciso praticar a justiça. Não basta fazer as coisas que estão ali relacionadas com, quem sabe, no tempo de Jesus, a própria condição étnica, né, ser judeu, ou se a gente pudesse falar para os nossos dias, não basta, não é, praticar, ser batizado, praticar os sacramentos, como se ele por si automaticamente pudesse garantir qualquer tipo de privilégio diante de Deus. E aí a porta estreita, o esforçai-vos. Por quê? Porque é difícil praticar a justiça. Né? Praticar a justiça o tempo inteiro é difícil. A gente tem tantas vezes renunciar a privilégios para que possamos garantir que a justiça prevaleça sobre os privilégios. Podem ser privilégios sociais, privilégios de vários tipos, né? Privilégios até nos nossos dias raciais, por que não? Né? E assim a gente descobre que é necessário quebrar essas amarras que nos impede de olhar com o olhar de Jesus, né? O olhar de quem privilegia a justiça diante dos privilégios, que é o que o texto está nos falando, né? E ele conclui: ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, enquanto vós mesmos sereis lançados fora. E aí a gente descobre que nessa passagem tem sim uma referência direta, né, à tradição judaica. Afinal, Abraão, Isaque e Jacó são aqueles que são os patriarcas do povo judeu. E ele vai dizer que não basta, portanto, se confiar a isso. É o convite que todos nós recebemos do Evangelho. E é lógico que aí encontramos, né, algo que faz agora uma referência aos novos cristãos, aqueles que nasceram, que aderiram à fé cristã sem pertencer à herança judaica. So, de um lado, Jesus mostra que não basta ser judeu, do outro lado, ele vai dizer: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino. Isto é, ter acesso ao reino de Deus é algo que pode vir de qualquer lugar, né? Não depende de ter sido, portanto, filho de Abraão. É preciso ter adesão a Cristo, a sua palavra. Daí é que muitos, os últimos serão os primeiros serão os últimos. É uma palavra de conforto para quem é, entra na herança do reino de Deus a partir da pregação de Jesus, a partir dessa novidade que o cristianismo nos traz. E é por isso que esse evangelho é tão atual, porque nos faz também pensar que na nossa vida cotidiana, no hoje da nossa fé, também deve ser assim. Não podemos apegar às tradições, aos costumes, porque minha família, porque faço isso ou aquilo que é, quem sabe, prática religiosa, mas que nos afasta da justiça, do olhar o irmão como o olhar de Deus. Esse é o convite da fé deste evangelho de hoje.